Vocês acharam aí, pessoal, Mateus 12, a partir do versículo 43? Deixa aberto aí que já já nós vamos ler. Agora, eu estava meditando nesse texto de Zacarias ontem. Põe na tela, por favor. Eu quero que você me diga o que lhe chama a atenção nesse texto. Diz assim: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Para pensar em um versículo tão pequeno, por 3 vezes, Deus afirmando que Ele é o Senhor de onde? Teria necessidade de afirmar tanto? Pense comigo, não está ali por acaso. Quando Deus falava através de Zacarias, que o povo não deveria seguir o conselho dos seus pais, o caminho dos seus pais que viveram em caminhos errados, levando o povo à obediência, Ele falou isso. Diz, por 3 vezes, diz o Senhor dos Exércitos. Tem um porquê. Naquela época, todos eles entendiam essa linguagem de exército, de batalha e de guerra. Deus estava querendo transmitir para o povo a seguinte mensagem: a vida espiritual é uma guerra. E é isso que muitas pessoas não entenderam ainda. Por isso que muitos vivem tão, digamos que à vontade, com respeito à vida espiritual. Ela está vendo, por exemplo, aqui a igreja. Está tudo em paz aqui agora, não está, gente? Tem alguém tirando a sua paz? Algo está te incomodando aqui agora? Você está bem aqui? Pois bem, aqui está tudo em paz. Mas nesse exato momento, enquanto para nós no campo físico estamos aparentemente em paz, no campo espiritual agora está acontecendo uma guerra. Uma guerra pela minha alma e pela sua alma. A começar, como eu orei e pedi a Deus, pela própria concentração de ouvir a palavra. Porque o mal, ele tenta de todas as formas, ele é o rei das estratégias. Não podendo mais impedir a pessoa de chegar aqui na igreja, porque você já está, ele vai tentar fazer você querer pensar agora no amanhã, no trabalho, nas outras coisas, e não pegar o espírito da palavra. Quando a pessoa entende que ela está em guerra espiritual, ela passa a se comportar de forma diferente. Pense comigo numa guerra. Qual era o objetivo de uma guerra no passado? Pense comigo. Uma guerra ou era para tomar território. Eles invadiam ali, tinha uma cidade, um lugar, eles queriam invadir para tomar aquele lugar. Ou era para saquear alguma coisa, esse era o objetivo de uma guerra, ou para tomar um território, ou para saquear, ou para pegar aquele povo e fazer daquele povo escravos. Veja se não é assim que o diabo trabalha hoje. Porque agora eu não estou falando de guerra contra uma pessoa que quer o seu mal. Essa guerra que eu estou me referindo não é a guerra contra a política, não é a guerra contra o governo, não é a guerra contra a amante do marido, não é a guerra contra o agiota, não. Essa guerra que eu estou me referindo é a guerra espiritual. E da mesma forma o mal trabalha hoje, ele quer tomar territórios, é o que o diabo quer. A briga com Deus é constante, Deus querendo salvar nesses últimos tempos e o diabo querendo levar para o inferno. Eu já atendi várias pessoas, várias mesmo, que quando serviam aos encostos, trabalhavam em casa de encosto, casa de batuque, vinham para a igreja e queriam se libertar, já chegaram até a gente e falaram: ó, pastor, eu quero sair lá da macumba, só que o diabo me ameaçou. Alguém aqui já serviu os encostos e foi vítima de ameaça? Não sei se nós temos alguém aqui. É assim que funciona, senhor? É desse jeito, não é? Imagina, procura saber mais, as pessoas que servem ao diabo. Elas quando conhecem a Deus e falam: eu vou abandonar, eu vou seguir Jesus, eu vou trocar de guia. Eu vivi a vida inteira enganado, eu achava que esses santos aqui, que esses guias eram bons, e eu descobri que eles são demônios. Vou seguir a Jesus agora. É a primeira coisa que eles falam. O Senhor ali é testemunha disso. O diabo diz: ó, se você sair aqui da nossa casa, aqui do terreiro, a gente te mata. A gente quebra a sua perna. Eu vou matar o seu filho. Ameaças, porque o diabo quer tomar o quê, gente? O território. É o objetivo dele nessa guerra. Era saquear na época, eles entravam para roubar a riqueza do povo. É o que ele quer fazer hoje. O que o diabo quer comigo? Ele quer roubar a minha coroa de salvação. Ele quer roubar a sua coroa. Se você já alcançou a sua salvação, saiba que essa coroa de salvação que você já tem é o objeto que o diabo
ele olha e sonha e baba 24 horas. Pode ter certeza disso. E como naquela época uma guerra era para tornar um povo escravo, é o que ele quer fazer hoje. E a gente vê isso por aí. Outrora, muitos eram servo de Deus, mas não usaram as estratégias para vencer essa guerra espiritual. Hoje estão lá fora servindo a quem? A quem, gente? Você sabe disso. É porque não é bom dar nomes, mas se eu pudesse dar nomes aqui de gente que nós colocamos no altar e que deram grandes testemunhos, hoje estão no lixo. Muitos deles hoje estão vivendo uma vida podre, uma vida promíscua. Não são poucos, e hoje são escravos de quem, pessoal? Do diabo. Perderam a guerra. Isso é tão forte que eu estou lhe falando que Pedro, lá em 1 Pedro 5:8, não precisa abrir não, eu vou pôr ali, deixa aberto em Mateus. Ele disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como qual animal, pessoal? Qual animal, gente? Como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Pensa comigo, por que Pedro não usou a referência de um outro animal? Pensa comigo. Por que ele não disse assim, ó, o diabo está ao vosso derredor como uma tartaruga? Qual o perigo que uma tartaruga, se estivesse aqui, oferecia para a gente, pessoal? O que ele disse assim? Não disse assim, olha, o diabo está ao vosso derredor como um pássaro, como um calopsita. Esses dias caiu um aqui no jardim, até postei no Instagram, vocês viram, pessoal? A foto do calopsita? Coitado do dono, deve estar procurando, né? Caiu ali, a gente foi e pegou o bichinho aqui na mão. Em poucos minutos eu fiz amizade com ele. Com um passarinho. Bonitinho. Por que leão e não um coelho? Porque o leão, pessoal, o leão, ele não brinca. Você não vai ver um vídeo, você não vai ver na vida real um leão brincando, a não ser quando é filhote. Você não vê, o leão, ele não fica de brincadeira. Você pode ver que o leão, ele vive na espreita. Ele vive observando o movimento. O leão, nem o dono do leão pode confiar nele, porque ele não tem sentimento não. Se o dono virar as costas para o leão, o que ele faz? Pois é, o diabo também não tem sentimento. Esses dias orientando um rapaz, falando para ele entregar a vida dele para Jesus, deixando bem claro que se ele não se entregar, ele é um alvo para o mal. Essa pessoa disse assim para mim, pastor, mas com todo respeito, mesmo eu sendo uma pessoa muito boa, e eu disse para ele assim, meu amigo, mesmo o senhor sendo muito bom, o diabo não tem sentimento. Se o diabo vê uma pessoa muito boa, mas que ela não tem dono, ela não se entregou a Jesus, ela não tem a marca de Jesus, o que ele faz, pessoal? O que ele faz, gente? Esses dias aqui manifestou aqui uma criança, acho que de 9 ou 11 anos, quem estava nessa reunião aqui viu, uma criança incorporada. Qual maldade que essa criança tem, gente? O diabo não tem sentimento, porque ele age como o leão, ele não fica de brincadeira. O diabo, que é o nosso adversário, ele fica ali 24 horas querendo só uma brecha. Por isso que Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse, sede sóbrios, estejam atentos. O leão, quando ele ataca alguém, você vê, ele já vai no pescoço do animal, é ou não é, pessoal? Ele já vai no pescoço, ele já arranca os órgãos, ele enfia o dente ali, rasga a pessoa, com o animal, seja lá com o que for, com as garras, e come os órgãos. Sexta-feira agora mesmo o bicho perguntou para um espírito manifestado aqui, se você pudesse, o que você fazia comigo? E o demônio disse para ele, eu bebi o teu sangue. Desculpa, pessoal, eu estou falando dessa forma para você entender quem é o seu inimigo. O seu inimigo espiritual. Porque se eu sei que o meu inimigo é perigoso e aonde ele está, eu fico mais atento. Se você já foi assaltado em algum lugar, você ao passar por aquele lugar de novo, primeiro que você evita até passar naquele lugar, que você fica com trauma. Mas se você tem que passar por aquele lugar, você passa desapercebido, pessoal, distraído, com o telefone na mão, ô vovó, tudo bem? Não, você fica atento, porque você sabe que aquele lugar é o que, gente? Perigoso. A vida é perigosa quando eu estou distante de Deus. A vida espiritual é perigosa quando o meu fogo está baixo, quando eu estou distante de Deus, quando eu não tenho uma aliança, que não é uma aliança no dedo, mas é uma aliança de vida com Deus. Eu tenho um inimigo me sondando 24 horas, querendo só uma brecha para me derrubar. E ainda tem mais, quando a pessoa se liberta,
uma das estratégias desse inimigo, Satanás, representado por um leão, é a persistência. Por isso que nesse texto aí que você abriu, o Senhor Jesus disse assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Onde é a casa do diabo, pessoal? No inferno? Nada disso. A casa do diabo são em corpos abertos. O corpo, assim como o nosso corpo, ele pode ser templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templos, Deus habita dentro de nós. Aí você diz: espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Não, agora Deus está aqui com a gente. Amém, gente? O solo, por exemplo, sagrado, é um lugar de paz, é um lugar que nós temos comunhão com Deus, é um lugar que nós ouvimos a palavra, um lugar que nós reverenciamos, que nós temos maior santidade aqui. Mas quando as luzes se apagam e vai todo mundo embora, quem buscou, Deus vai com você. Amém? Ou Deus fica e você vai sozinho? Então não é no templo, é dentro. Assim como Deus quer assumir você como casa dele, o diabo também. Então, quando a gente manda embora, já viu aquelas orações? Põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai! Na hora, sai ou não sai? Sai. Mas ele tenta voltar. Está aqui, ó. Ele diz: voltarei para minha casa. Ele vai ali na esquina e volta. Não, peraí, deixa eu ver como é que está aquela casa que eu habitava, aquele corpo que eu massacrava, aquela vida que eu pisava. Então diz, né? Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Varrida e adornada. Então vai e leva consigo quantos? Outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Piores do que os primeiros. Então, aonde era um apenas, passam a ser 8. 7 mais 1 é quanto? 8. E a situação fica pior. Então você vê que inclusive tem uma hierarquia, né? Se são piores, então tem os menos piores e tem os piores. Então, o que eu quero que você faça com essas informações? Pense comigo. Por que eu estou lhe dando essas informações preciosas com respeito ao nosso maior inimigo? Para que da mesma forma que na época eles se defendiam de guerras físicas, guerra de flecha, guerra de fogo, que você se defenda no campo espiritual também. Como que eles faziam naquela época? Primeira coisa, numa cidade eles levantavam muros. Muro para poder proteger, é o que você tem que fazer. Você quer que esse mal, que esse leão, que esse inimigo, 24 horas que nos roda, não te toque? Levante muros na sua vida espiritual. Você sabe como é que se chama esse muro? Espírito Santo. Por que o diabo não toca em mim, em muitos aqui? Porque nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sabe disso. Ah, mas o fulano vai fazer uma macumba para ele. Pega, pessoal. Por quê? Tem um muro. Qual é o nome do muro? Espírito Santo. Não vai tocar. Ah, mas fulano vai lançar uma seta de inveja. Vai pegar, pessoal? Por quê? Espírito Santo. A pessoa está andando assim, ó, alinhada com Deus. Então não toca. O diabo, ele fica rodando. E ele só fica desejando. O máximo que ele pode fazer é querer. Mas nós somos intocáveis. Agora você entende por que nós supervalorizamos o Espírito Santo. Buscamos bênçãos, oramos pela saúde, oramos pela família, oramos pela vida econômica no dia de amanhã, mas nunca deixamos você, se enganar e achar que qualquer outra coisa é mais importante do que o Espírito Santo. Porque a cura não te protege do leão. A prosperidade, o dinheiro, digamos que você fosse milionário, tem alguma segurança que você pode contratar que impeça o diabo de tocar em alguém, gente? Não tem. Então, o que você acha que a gente quer mais para você? O Espírito Santo. Porque se você tiver, você é intocável, é um muro. Eles levantavam muros, levante um muro também. Como que eles se defendiam de guerras naquela época? Vigilância 24 horas, tinham ali as torres, onde ficavam ali os soldados, 24 horas, com uma trombeta na mão. Quando vinham os inimigos, eles já tocavam as trombetas para avisar, está vindo inimigo ali, cada toque era para dar um sinal. Ou seja, vigilância, se alguém dormia no ponto, os inimigos prevaleciam. A gente não pode dormir, a gente não pode tirar férias da fé. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que diz assim: hoje eu já fiz muito para Deus, agora eu vou relaxar na fé. É nessa hora que o diabo age,
É quando a gente está com a guarda alta, faz o quê? Baixa a guarda. Lembra aí de Davi? Estava na guerra, estava ali em oração, estava ali lutando na frente da batalha. Teve um dia que ele disse, deixa ele ir lá lutar, vou ficar hoje aqui descansando. Mas não foi só o descanso físico não, foi o descanso espiritual, foi o dia que ele caiu. Então, não tem dia que eu possa falar assim, hoje eu vou tirar férias da fé. Não, hoje eu já orei ontem, eu não preciso orar hoje não. Pode, pessoal? Não. O alimento espiritual, ele não se acumula para o dia seguinte. Eu não posso, digamos que eu fale assim, olha, vou orar hoje o dia inteiro, porque amanhã eu não quero orar. Vale a pena, gente? Funciona? Olha, eu vou jejuar esse mês de fevereiro, porque março eu vou comer. Março eu não vou jejuar não. Adianta, pessoal? Não, em fevereiro eu vou estar forte, vou estar com muro, vou estar vigilante, em março eu vou estar fraco, espiritualmente falando, suscetível às tentações do diabo. Então, levanta muro, Espírito Santo. Vigilância 24 horas. E se eles não quisessem perder a guerra, eles também tinham que estar armado até os dentes. Você tem que estar armado. Se você estiver desarmado, o mal vai fazer a festa. Qual é a arma? A oração. Não só na reunião, mas em casa. Estar em oração é o jejum, é a comunhão com Deus, é a pessoa que ela tem um relacionamento com Deus. Mas não é aquele relacionamento que ela só entra na presença de Deus para pedir, Deus me abençoa, abençoa isso, abençoa aquilo. Não, ela é uma pessoa que tem contato com Deus. Então, se a pessoa faz isso, ela está pronta para vencer a guerra. Amém, pessoal? Por favor, vocês entenderam, gente? Deu para entender? Nós não queremos que você vá longe. Há uma diferença muito grande. Eu sei que às vezes é até bonito a gente ouvir, fulano, esse aí vai longe. E longe não adianta, pessoal. Tem que ir até onde? Até onde, pessoal? Até o fim. Porque ir longe, muitos colegas meus foram, mas não foram até o fim. Eu quero que você vá até o céu. Amém? Quando a gente se encontrar lá naquele portão celestial, aí eu vou falar para você, a gente venceu, graças a Deus. Amém? A gente chegou no céu, a gente conseguiu vencer o leão, o diabo, a gente conseguiu vencer o mundo, a gente conseguiu vencer a nossa carne, a gente conseguiu vencer esse mundo podre, e agora vamos morar na eternidade com Jesus. Amém, pessoal? Agora, vai valer a pena, mas para valer a pena, eu tenho que renunciar muita coisa nessa terra. Eu tenho que querer sacrificar a minha vida, as vontades, aquilo que às vezes é prazeroso para a carne, mas enfraquece o espírito. Então pense nisso. Nós estamos 24 horas, como, gente? Como, pessoal? Em guerra. Saia daqui hoje pensando nisso. Está tudo bem comigo. Quando você estiver dormindo hoje, lá na sua cama, bem aconchegante, puxa, o meu corpo está em paz, mas está havendo uma guerra agora, pela minha alma, eu tenho que vigiar. Amém, pessoal? Pense nisso. Está havendo uma guerra e eu não posso esquecer disso. Amanhã, guerra de novo. E depois, guerra de novo. Amém, pessoal? E tendo também consciência de que todos os demônios que um dia expulsaram de mim, porque quando eu cheguei na igreja, eu era endemoniado, não conhecia Deus, eu era endemoniado, todos os demônios que mandaram embora, eles não desistiram de mim, não desistiram. Se eu demole, não importa se é pastor, se é obreiro, se é bispo, não importa, se demole, ele faz a festa. Então, vamos buscar essa blindagem agora, pessoal? Vamos ou não vamos? Vamos buscar esse muro chamado Espírito Santo? Só um detalhe, quando que ele vem sobre alguém? O senhor até ficou de pé já, isso mesmo, senhor. Até ficou de pé já, para orar. Esse muro Espírito Santo, ele vem quando ele é a sua prioridade. Amém? Ele sabe se ele é prioridade para alguns ou não. Ele sabe. Se ele diz, olha, fulano até me quer, mas não quer mais do que outras coisas, ele não vem. Ele tem que ver que a pessoa quer ele acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E a pessoa quer para servir. Que eu não posso pegar, por exemplo, ele vai me dar o Espírito Santo, ele me é uma espada para lutar contra o mal. Mas se ele vai me dar a espada, já viu aquelas espadas que as pessoas colocam na parede, decorativas? Já viu, pessoal? Serve para quê aquilo ali? Para nada, não adianta. Ele não vai me dar o Espírito Santo para eu não fazer nada. Ele vai me dar para eu servir, para eu atacar, para eu pegar a palavra que entrou em mim e espalhar para as outras pessoas. Porque é o que ele quer de cada um de nós. Penso eu que Pedro disse isso. Pedro disse assim, Satanás anda ao vosso derredor como um leão, porque numa outra ocasião, Jesus falou isso para ele. Vocês lembram que Jesus disse, Pedro, Satanás
quer peneirar a sua alma. Mas eu roguei ao Pai para que você seja guardado.